Então, pessoal, bora lá para a resolução aqui da terceira questão. Terceira questão, deixa eu só ajeitar aqui. Terceira questão aqui, nós temos Pessoal, tá feita aqui as anotações porque a primeira vez que eu filmei deu um problema no vídeo, aí eu já tinha feito a anotação, certo? Aí eu vou aproveitar aqui para fazer esse vídeo de novo. Mas aqui, ó, nós temos um carregamento na vertical de 10 kN e nesse mesmo ponto eu tenho uma carga na horizontal, da esquerda para a direita. Aí também temos esse carregamento aqui uniformemente distribuído, né? Que ele está a 2 metros do meu apoio B. Então, primeiramente a gente vai calcular as reações de apoio, que fazer uma observação aqui, né? Eu já percebi que, olhando as respostas de vocês, eu percebi que a maioria da turma já entendeu de forma correta fazer o cálculo das reações de apoio. Não tem problema nessa parte de cálculo da reação de apoio. A dificuldade, na maioria da turma mesmo, está relacionada com os diagramas. Então bora lá, para primeiro a parte sendo o cálculo das reações de apoio. É somatório das forças na horizontal, né? Nós temos que tem que ser igual a zero. A única reação aqui na horizontal que eu tenho é no apoio A, que ele é um de segundo gênero. Então, inicialmente eu estava considerando que o meu apoio A é uma carga indo da esquerda para a direita. A da esquerda para a direita é sentido positivo. Então, eu estava considerando que era HA mais 2 kN. 2 kN, porque eu estava considerando o mesmo sentido dessa carga como sendo da reação no apoio A. Aí a gente verificou, né, que aqui jogando para o outro lado ficaria HA igual a menos 2 kN. Então aqui, como deu um sinal negativo, né, a gente inverte bem aqui o sentido da reação inicial, bota aqui para o outro lado e bota o valor de 2 kN. Então aqui eu tenho a carga da esquerda para a direita, eu tenho que combater essa minha reação da direita para a esquerda. Somatório das forças na vertical vai ser o VA mais o VB menos esse 10 kN aqui e menos 5 kN por metro. Está multiplicando pelo comprimento de 2 metros, né? Então vai ficar 10 kN. Então vai ficar VA mais VB menos 10 kN menos 10 kN é igual a zero. Eu tenho que o VA mais o VB é igual a 30 kN. Então, fazer essa observação aqui, né? VA mais VB é igual a 20. Aí como é que eu vou descobrir aqui o valor dessas variáveis? Eu vou calcular o somatório dos momentos no ponto A, nesse ponto aqui, ó. O somatório dos momentos no ponto A tem que ser igual a zero. Então, ó, transportar esse VB bem para cá para o meu ponto A, né? É o momento que essa carga vai estar gerando aqui nesse ponto. Aí, ó, sentido anti-horário, positivo, e o deslocamento de 2, 3, 4. Aí fica 4 VB, menos esse 10 aqui, ó, que ele está sendo equivalente a essa carga uniformemente distribuída. É como se tivesse uma carga de 10 kN presente bem aqui no meio dessa estrutura. Então essa carga vai gerar um momento bem aqui nesse ponto de 10 vezes 3. E por que é negativo? Porque vai tender a girar minha estrutura no sentido horário. E esse outro momento aqui relacionado com essa carga vai tender a girar no sentido horário, negativo, e o deslocamento de 1 metro. Por isso que ficou menos 10 vezes 1, né? A mesma coisa aqui. Então, ficaria 4 VB é igual, joga tudo para o outro lado, 40 kN. Então, o VB é igual a 10 kN. Substitui o 10 aqui desse lado, a gente vai encontrar que o VA também é igual a 10 kN. Tendo
calculado todas as reações de apoio, né, a gente já pode construir os nossos diagramas. Primeiro, o diagrama de esforço cortante. No esforço cortante, bem aqui no ponto A, nós temos que subiu 10. Então aqui subiu 10 kN, né? Aqui nesse trecho não está sendo aplicada nenhuma carga, então ele fica constante de 10 kN. Lembrar aqui do sinal positivo, subiu. Quando chega nesse ponto aqui, é 1 metro de distância, ele vai descer 10, né? Então ele subiu 10, desceu 10, foi para 0. Nesse trecho aqui não tem nenhuma carga sendo aplicada, então ficou aqui zerado. E a partir desse trecho, ó, ele vai descer 5 kN por metro. Então aqui ele vai andar 1 metro e vai descer 5 kN, né? Que foi esse pontozinho que eu botei aqui. Vai andar mais 1 metro, vai descer mais 5 kN. Aí no final vai ficar com menos 10 kN. Aí chegou aqui o carregamento em VB, que é mais 10, né? Então ficou zerado. Aí, ó, só lembrar aqui do carregamento positivo e do carregamento negativo, e nesse trecho aqui é igual a zero. Então nós temos aí nosso diagrama de esforço cortante. O diagrama de esforço normal, pessoal, fazer aqui uma observação, esse errozinho aqui, ó, é positivo, certo? Não é negativo. Porque nós temos o seguinte, no esforço normal, nós temos que a carga de tração vai ser positiva. Tração é quando eu estou puxando, certo? Quando eu vou puxar a minha estrutura. Eu estou dizendo que ela está sofrendo um esforço de tração. Agora, se eu estiver empurrando, comprimindo, né? Aí é um esforço de compressão. Então, ó, bem aqui no diagrama de esforço normal, eu vou dizer que tração é positivo e compressão é negativo. Então, bora lá, continuar aqui, ó. Então, aqui seria, ó, ele tem uma carga de tração de 2 kN, né? Então, esse valorzinho aqui não é negativo, seria positivo. Então, aqui seria, em vez de ir para baixo, ó, seria para cima. Teria aqui para cima, né? Desconsidera essa parte aqui. Eu tenho uma carga de tração puxando, a carga positiva. Quando chega nesse ponto aqui, ó, a minha carga vai ser zerada, porque aqui, ó, eu estou puxando para um lado 2 e para esse outro lado aqui eu estou puxando no outro sentido 2. Então aqui ele zerou e o restante aqui da minha estrutura está zerado. Então esse aqui é o diagrama do esforço normal. Aí agora bora para o diagrama do momento fletor. Primeiramente, considerar que nas extremidades é igual a zero. Eu não tenho um momento nem nesse ponto aqui e nem nesse ponto aqui. Então, eu já sei que esses dois valores são iguais a zero. Eu posso dividir aqui minha estrutura. Ó. Eu vou dividir aqui e chamar isso aqui de momento 1, momento 2 e momento 3. Considerar o quê? Que a gente pode calcular o momento, tanto vindo da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Certo? E vai ter a seguinte recomendação. Quando as cargas positivas, se eu for considerar da direita para a esquerda, carga positiva é sentido anti-horário. Mas se eu for considerar da esquerda para a direita, a carga positiva vai ser sentido horário. Certo? Então, ó, vocês têm que fazer essa seguinte analogia. Se vocês forem calcular o momento da direita para a esquerda, o positivo vai ser anti-horário. Mas se vocês forem calcular da direita para a esquerda, sentido anti-horário positivo. E da esquerda para a direita,
o sentido horário, que vai ser o positivo, certo? Então bora lá. Nesse primeiro ponto aqui, ó, que eu vou chamar de M1, eu tenho a interação de duas cargas, o VB. O VB vai gerar um momento nesse ponto e uma parte da minha estrutura, desse meu carregamento distribuído, vai gerar momento nesse ponto aqui também, certo? Porque eu estou considerando só até esse ponto aqui, ó. Então, essa carga que está aqui desse lado, eu não estou considerando, porque eu estou pegando só as forças que atuam desse lado e atuam nesse ponto aqui, certo? Então, eu tenho a primeira carga aqui, ó, a primeira força é o VB. O VB ele vai tender a girar minha estrutura no sentido horário, não, no sentido anti-horário, então positivo. Aí eu vou pegar aqui, ó, o VB, quanto é o valor de VB? 10 vezes 1, porque é esse ponto aqui, ó. 10 vezes 1 menos, por que é o menos? Ó? Porque essa carga bem aqui, ó, ela vai tender a girar minha estrutura no sentido horário. Então, negativo, menos 5, que é o carregamento, que vai multiplicar por 1, que é a extensão dessa minha carga aqui, ó, 1, e vai multiplicar pela distância até esse ponto. Minha carga, quando eu calculo ela, vai ficar no meio. Então, essa carga está na distância de meio metro para esse ponto. Então, esse momento, bem aqui nesse ponto, a 1 metro de distância, ele vai ficar como 10 vezes 1, menos 5, que multiplica por 1, que multiplica por meio. Então, vai ficar 10 menos 2,5. Então, nesse ponto aqui, ó, a distância de 1 metro, eu tenho esse valor aqui de 7,5 kN metro. Então, eu vou ter esse momento bem aqui no ponto a 1 metro de distância. Como é que eu vou achar esse momento bem aqui no ponto 2, M2? O M2, bora fazer aqui, ó, separar aqui um espaço. Chamar aqui de M2. O M2, pessoal, eu vou ter que calcular, ó, a interação desse VB, que ele vai gerar bem aqui nesse meu ponto, ele vai gerar um momento nesse ponto. Então vai ser o que? 10 vezes 2. Que essa força deslocando 2 metros vai gerar esse momento bem aqui nesse ponto. Agora, como eu vou calcular aqui, considerando esse ponto, eu vou ter que considerar toda a minha estrutura aqui, ó, todo esse meu carregamento distribuído. Esse meu carregamento distribuído, ó, primeiro a gente sabe que vai ser sentido horário, negativo, né? Eu já boto o sinal aqui. Então o carregamento é de 5 kN. Eu vou multiplicar pelo comprimento total aqui, que é 2 metros. E eu vou multiplicar pela distância, que essa carga aqui concentrada vai estar do ponto. Ela vai estar a 1 metro de distância, porque essa carga ela vai se encontrar bem aqui no meio. Então, para chegar nesse ponto, 1 metro. Então, nós temos o que? 20 menos 10. 20 menos 10, eu vou ter uma carga de 10 kN metro, que é esse valorzinho aqui, ó. Certo? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse valor aqui a 1 metro de distância, né? 7,5. E esse valor aqui a 2 metros de distância, eu pegando o da direita para a esquerda. Quando eu for calcular esse valor aqui, ó, aí a gente vai analisar. É mais fácil calcular da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Se eu for calcular da direita para a esquerda, eu vou ter que considerar o VB, eu vou ter que considerar essa minha carga bem aqui, desse carregamento, esse carregamento distribuído. Então aqui vou ter que considerar duas cargas. Se eu for fazer o cálculo da esquerda para a direita, eu vou ter que considerar apenas o VA, certo? O VA vezes o meu deslocamento. Então, ó, é mais simples a gente calcular da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda.
Então bora fazer bem aqui o M3. Deixa eu botar aqui separado aqui, ó, M3. O M3, ó, a gente falou aqui no começo desse exercício que quando eu vou considerar da esquerda para a direita, quando a carga gira no sentido horário é positivo e quando ela gira no sentido anti-horário é negativo. O VA, ó, ele está indo aqui de baixo para cima. De baixo para cima, ele vai tender a girar a minha estrutura, ó, nesse sentido. Certo? Sentido aqui, ó, horário. Certo? Então aqui, como é o sentido horário e ele está vindo da esquerda para a direita, ele é positivo. Então qual é o valor do VA? O VA é 10. E qual é o deslocamento para esse ponto? 1 metro. Então 10 vezes 1 é igual a 10 kN metro. Então, ó, eu já tenho um valor aqui, ó, nesse ponto 0, 10, 10, 7,5 e 0. É só eu fazer a ligação, observando que quando eu tenho essa ligação aqui, que eu estou considerando cargas concentradas, eu vou ter a ligação dela feito por uma linha reta. Ó, desse ponto aqui é 0, para cá é 10. Então eu vou fazer uma linha reta, porque eu tenho uma interação de uma carga concentrada. Desse ponto aqui, ó, 10 para 10, eu também faço uma linha reta, porque eu estou atribuindo apenas esse carregamento concentrado. A partir desse ponto aqui, ó, eu tenho 10 para 7,5 para 0. Essa ligação aqui do 10 para o 7,5 para o 0 tem que ser uma parábola, tem que ser uma coisa, uma curva. Por quê? Eu estou sofrendo a interação de um carregamento uniformemente distribuído. Então, quando o carregamento é uniformemente distribuído, a gente tende a criar esse diagrama numa forma curva, certo? A fazer só chamar atenção aqui, ó, para o carregamento aqui que é positivo, né? A gente já mostrou aqui pelos cálculos positivo. E fazer aqui uma demarcaçãozinha para a gente delimitar a área do nosso diagrama do momento fletor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Se não entendeu alguma questão, anota aí qual a questão que vocês não conseguiram fazer. Eu peço que vocês tentem fazer as 5 questões novamente, assistam os vídeos e tentem fazer as questões depois. Se não conseguiu alguma questão, avisa qual questão que não conseguiu, que está tendo dificuldade, que eu vou fazer outros vídeos fazendo apenas a parte da construção dos diagramas, já que a parte do cálculo das reações eu vi que a turma já está entendendo, certo, pessoal? Até mais.